responsável pelo serviço de música, muitos anos que me aguenta aqui, né, Marcos? Então agora vai nos ajudar. Fazer o quê, né? Eu só queria compartilhar 2 minutos com vocês, irmãos. Em Mateus 20, a partir do versículo 20, tem uma história que a gente conhece bastante, que é quando a mãe de João e Tiago vai até o Senhor e pede a ele que deixe que um filho se assente à direita e o outro se assente à esquerda. Certo? Vocês não estão ouvindo? Então sim, vocês estão respondendo? Ok, melhorou? Em João 20, a mãe de João e Tiago vai até o Senhor e pede a ele que cada um dos filhos se assente, um à direita e outro à esquerda, certo? Essa história é conhecida. E aí o Senhor pergunta a eles se eles estão dispostos a beber o cálice que ele estava disposto, que ele estava para beber. Eles dizem que sim. Aí o Senhor falou: bom, beber o cálice vocês vão, mas sentar à direita ou sentar à esquerda não me compete concedê-lo, e sim ao Pai. E aí ele fala isso, depois de falar isso, ele diz o seguinte, no versículo 25, chamando os discípulos, ele falou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será quem vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, como o Tim falou, o serviço de música é um serviço. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Então isso significa que nós não somos os primeiros, nós somos os últimos. Nós não somos os que governam a música, nós somos os servos dos irmãos em servi-los na música. E ele diz que o Senhor veio para ser, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Você sabe essa palavra vida aqui qual é? Alma. É a mesma de Mateus 16, quando fala que quem negar a si mesmo perderá sua vida, achará. Então é a mesma coisa. Irmãos, servir é dar a vida para o serviço. Isso significa, irmãos, abrir mão da nossa alma. E especialmente no serviço de música, acho que nenhum serviço toca tanto a nossa alma como o serviço de música. Nós somos bastante emotivos e tal, e a nossa alma está toda lá. E nós precisamos da nossa alma no serviço de música, mas precisamos de uma alma controlada pelo Espírito. Ou então, o nosso serviço vai ser madeira, feno e palha. E assim que o fogo vier, queima e não sobra nada. Então, irmãos, o nosso serviço ao Senhor, nós precisamos servir com a nossa alma, mas com a mente renovada, posta no Espírito, e saber que nós estamos aqui para servir os irmãos. Nós não controlamos nada, nós servimos aos irmãos na música. O nosso objetivo é dar a nossa alma, dar a nossa vida, para que os irmãos desfrutem o Espírito, exercitem o Espírito, ganhem, liberem o Espírito, e a reunião seja cheia, inundada de Espírito. Mas para isso, muitas vezes, nós vamos ter de morrer na nossa alma. Então, nós vamos nos lembrar disso toda vez que nós vamos servir. Tá bom? Especialmente quando alguma coisa sair ao contrário do que nós queremos, e geralmente é isso que acontece, ou quando nós nos sentimos ofendidos ou coisa assim. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos ali para servir e dar a vida em resgate do desfrute dos irmãos. Amém? É isso aí.
Senhor Jesus. Bom, eu vou contar minha experiência rapidinho, os irmãos começarem a ganhar, que eu queria que alguns de vocês tocassem, para a gente poder ver o que vocês vão fazendo por aí. Eu tenho muito encargo, irmãos, eu tenho muito encargo pela música e eu fico desorientado, eu fico desesperado quando eu chego numa localidade e vejo as coisas acontecendo mais ou menos. Ou seja, a gente tem um problema na igreja, não sei se é um problema, não sei o que é, mas todos os irmãos que tocam, a maioria dos irmãos que tocam baixo, violão, piano, eles colocam a partitura na frente, certo? E está tocando. Tirou a partitura, o que acontece? E agora, quem poderá me defender? Chapolin morreu. Os irmãos do violão tocam o hino 396, que tem 3 acordes, canta ele todo dia e tem que olhar a partitura a todo momento. Ou eu estou falando alguma coisa que não é verdade? Eu não sei, na conferência de jovens, eu tenho ajudado os jovens que vêm para cá para o seguinte: fala que os irmãos da música não desfrutam. Quem já ouviu essa frase aí? Os irmãos responsáveis ficam de cabelo em pé com a gente. Porque a maioria dos irmãos, não são todos, eu vou contar do que eu tenho visto. Oi, som. Oi. Pronto? Está ouvindo aí? Eu estava falando, eu vou visitar algumas igrejas e eu vejo do serviço totalmente alheio ao que está acontecendo. Ou seja, eles estão preocupados em acertar a música porque não deu tempo para ensaiar a música e tem que pegar na hora. Aí eles ficam preocupados, pegam a partitura, coloca na frente e vai tocando. E aí os irmãos estão desfrutando. E na igreja é muito legal, sabe por quê? Olha só que interessante. Se você está tocando a música em dó maior, os irmãos estão cantando. Se estiver tocando a música em dó menor, eles continuam desfrutando, cara. Eles não estão muito preocupados com o acorde. É estranho isso, mas é verdade. Olha só, se você tem uma bateria na igreja, os irmãos cantam e desfrutam. Se não tem bateria, eles cantam e desfrutam. Não é isso mesmo? Mas agora, a nossa responsabilidade, o nosso serviço de música. Como é que eu estou fazendo isso diante do Senhor? Geralmente na igreja tem um baixo, tem um piano e você chega, às vezes o violão está com a corda arrebentada, geralmente a primeira. O baixo está com as cordas enferrujadas, ele não pega afinação, não adianta. Se for o seu instrumento, ele está, beleza. Mas como é da igreja, ele está jogado no cantinho, geralmente é o pior cantinho, tem mofado. E ele está encostado lá, porque de vez em quando algum irmão aparece para tocar, porque esse irmão está agarrado com a faculdade e ele não pode estar servindo direto. Então o instrumento fica lá parado. E se a reunião é 9h30, você chega correndo 9h15. Isso quando você vai, liga o seu instrumento e começa a tocar. Irmãos, nós precisamos mudar isso. Às vezes vocês vêm para cá para esperar alguma porção mágica. Não tem porção mágica. Tem labor de amor. Muitas vezes eu falo assim, eu estou sem tempo. Não é verdade?
Quantos irmãos estudam, trabalham que falam que está sem tempo? Mas a Bíblia fala que há tempo para tudo. Então, tem alguma coisa errada. Eu gosto de contar a minha experiência, porque eu já passei por muita coisa. E tudo que vocês aí falar de coisa, eu já passei, porque eu gosto muito. Então assim, o Senhor me deu um encargo muito grande. Então o pessoal que toca violão, o pessoal que toca baixo, os irmãos que tocam piano, como é que funciona isso? Para que serve o violão na reunião? Qual que é a função do piano? Qual que é a função do baixo e da bateria? A gente vem fazer teste, às vezes eu vejo os irmãos fazendo teste aqui com a gente, e eu fico reparando algumas coisas. Ninguém, irmãos, nasceu sabendo como é que toca em banda. Geralmente você aprende, tem experiência, mas o que eu vejo que falta em nós é compromisso com o nosso serviço. Me desculpa falar isso, mas eu vejo alguns vídeos no YouTube, eu vejo os irmãos tocando algumas músicas, e lá fora, as pessoas se empenham o máximo para tocar e para tocar bem. Mas na igreja, a gente ainda faz das nossas frases, que é cheio de vida, um chavão para encarar as coisas de qualquer maneira. Ou seja, irmão, eu vou tocar aqui, amém, Jesus Senhor, mas você não sabe nem tocar, certo? E o problema não é isso, é que você não pegou no instrumento durante a semana, você nem olhou para o instrumento, nem sabe o que está acontecendo, e quer chegar no dia e botar para quebrar. Então, irmão, não pode ser assim, entendeu? Não pode ser assim. Me perdoa falar isso, tá? Eu estou falando o que eu tenho visto e ouvido aí. Então a gente precisa, irmãos, mudar a nossa cultura musical. A vida da igreja tem uma palavra maravilhosa, mas a música ainda parece que, por exemplo, eu vejo os irmãos ainda não compram CD, não ouvem os CDs da igreja. Tem muito irmão que, se eu pegar o celular, tem muita música do lado de fora, não tem música nossa. Aí a gente pega a música da gente, mostra para os irmãos lá de fora, eles ficam doidos com as nossas músicas. Mas a gente mesmo não valoriza o que a gente tem. E quer chegar e quer fazer a coisa acontecer. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Aqui no serviço. É porque anos e mais anos que eu vejo que o serviço de música vem arrastando nas igrejas. Tem igreja que não tem ensaio, porque o irmão que é coordenador não tem tempo de ensaiar. E por ele não ter tempo, não tem ensaio. Irmão, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos amar os nossos hinos e amar aquilo que fazemos. Olha, não é fácil para ninguém o dia a dia, mas nós temos o Espírito, nós amamos a igreja. Então, primeira coisa, vamos colocar em ordem. Eu queria desafiar vocês, músicos, a não ser só irmão, mas ser músico. Porque quando você é irmão, você não gosta tanto de música, e você não tem muito prazer naquilo. Muito irmão fala assim: eu toco porque não tem ninguém para tocar. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Eu toco porque eu amo servir os irmãos. Essa tem que ser a nossa experiência, sabe, de pegar um instrumento. Por exemplo, a igreja, eu já falei isso aqui, é o único local que eu conheço que o repertório é 745 músicas numa reunião. Geralmente o repertório é 6 músicas. Na igreja é 745, ou seja, você nunca sabe o que os irmãos vão pedir. Aí você fala assim: eu não vou tocar esse hino porque eu não sei tocar esse hino. Os irmãos só pedem esse hino chato, vai tocar. Mas olha só, é aí que a gente engana. Você sabe por quê? Quem toca violão
música é só acessório. Mas quem toca só música não consegue tocar violão. Vocês estão entendendo? Tá, vou explicar de novo. Muita gente fala assim, eu não sei tocar essa música. Mas na verdade, você não sabe tocar violão. Porque quando você sabe tocar violão, você toca qualquer música. Só que o instrumento, irmãos, precisa de tempo para treinar. Você precisa gastar um tempo. Por exemplo, aqui a gente estava até conversando aqui na instância, na conferência, muito irmão quer servir, muito irmão. E o serviço é aberto, não tem panelinha, deixar bem claro, não tem grupo fechado na instância. Tá certo? Só que aqui a coisa é muito dinâmica, é muito rápido. Ela acontece, vocês sabem, o irmão Dom pediu água viva lá, então a coisa é muito rápida. E se você não estudar o seu instrumento e quiser fazer teste, você não vai passar não, porque precisa do labor de amor. E eu quero desafiar os irmãos que estão olhando tudo para mim a pegar isso com seriedade. Irmãos que tocam piano, que tocam baixo, irmãos, arruma o tempo, pede ao Senhor um tempo. Eu preciso mudar a história de música da igreja. Eu não posso deixar o serviço arrastando por 10 anos e achar que Jesus é o Senhor, que os irmãos... Não podemos fazer isso, sabe por quê? O Senhor vai cobrar de nós. Irmãos, a pior coisa que tem é chegar no GFCM e ver um grupo tocando sem ninguém. Eu já falei, GFCM sem violão é a grande tribulação. Imagina cantar um hino. Você leva, jovens por exemplo, leva um amigo da faculdade lá. Aí chega no GFCM, não tem ninguém para tocar. Você nunca mais volta. Por quê? Você tem que entender, né, gente? Eu nunca mais volto. Você tem que entender o que eu estou falando. Porque vocês sabem que quando tem um violão bem tocado, o desfrute é outro. Não é verdade? Quando o irmão, às vezes, você está tocando na reunião, aí o irmão não chegou, começa a cantar. Quando ele pega o violão, o troço muda de figura. Normal. Porque a música, ela é feita de quantas partes? A música é feita de quantas partes? Quais são elas? São elas? Melodia, harmonia. Vamos lá, fala aí, gente. Isso aí. Melodia, harmonia e ritmo. Então, os irmãos estão cantando lá. Certo? Então você, muito irmão, coitado, eu sei que é difícil, mora num lugar longe, são poucos irmãos. Irmãos, me entendam, por favor. Eu sei que tem irmão aqui que mora longe, são poucos irmãos, não tem tempo de estudar, realmente é difícil. Isso aí, eu estou falando desses irmãos, eu estou falando da maioria que tem tempo, mas que ainda não agarrou o serviço como serviço de música. Eu estou falando para esses irmãos, que vocês sabem que é verdade. Então, esses irmãos aí é o seguinte, todos os dias, todo domingo, vai cantar o C1, irmãos. Ou na maioria deles. Vai cantar o 123. Certo? E você precisa pegar a partitura para tocar o C1. Você está de brincadeira comigo. Sabe por quê? Se você tirar a partitura, você consegue desfrutar, irmãos. Eu já fiz isso, acho que vou fazer de novo. É porque quando você coloca a partitura, não tem nada contra a partitura. Só que ela, às vezes, impede você de desfrutar, que você fica preocupado. Porque a gente tem que usar a mente e é muito rápido a coisa, muito rápido. Então você coloca a partitura e começa a tocar. A reunião está acontecendo e você não consegue entrar porque você tem que olhar a partitura, tem que ler. Mas você está na igreja há 42 anos, tocando os hinos todo domingo. E todo domingo você precisa da partitura. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Então eu quero desafiar os irmãos que sabem tocar a largar a partitura de lado. Mas não é para tocar errado, senão fica pior. Mas muito irmão aqui que eu conheço, que eu sei que sabe tocar, nós precisamos desfrutar dos hinos. Irmãos que tocam violão precisam cantar os hinos. Só não pode cantar quem toca saxofone.
ou flauta, mas os irmãos que tocam piano podem cantar os hinos. Só que você precisa treinar antes para poder cantar, irmãos. Senão a coisa não vai acontecer. É tão gostoso quando você chega na reunião, você vê todo mundo estudando, inclusive nós que somos músicos. Nós precisamos valorizar o que nós temos. Então eu vou mostrar para vocês, eu acho que o pessoal já acostumou comigo, então eu vou mostrar para vocês uma música tocada com partitura e vou mostrar para vocês tocando sem partitura. Pode ser? Eu vou tocar no piano. Eu vou fingir que eu estou vendo lá e eu vou tocar para vocês. Então nós vamos cantar, eu gosto muito desse hino, o C11. Tá bom? Então tá. Luiz, o Geis, essa partitura do C11. Pode ser. Então, os irmãos pediram C11, você chegou mais ou menos e pegou a partitura e tá. E os irmãos estão proclamando, certo? Você começa. Tá? E os irmãos estão proclamando, certo? Aí começa a cantar. Vou cantar? Certo, irmãos? É mais ou menos isso que eu ouço. Se eu não tiver, é mais ou menos isso que eu vejo. Eu estou exagerando um pouco, tá, irmãos? Mas vocês estão ganhando, né? Tá entendendo? Bom, como esse hino aqui é um hino muito belo, o que eu faço? Eu vou tocar sem partitura. Então, eu preciso, como eu vou tocar sem partitura, eu preciso saber o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeiro os irmãos vão cantar. Eu já falei isso, irmãos, espera um pouquinho, desfruta do hino, só vê o tom e começa a tocar. Então olha só. Meu primeiro amor, Jesus, em palavras pintadas, tesouro precioso singular, na terra e céu, outra lei de ti não há. Amado meu, a quem te compararei, só tu és Deus. O que vocês acharam? Não é bem melhor? Irmãos, você vai para o terceiro céu junto com Paulo. Sério? Mas se você não usar a partitura, você vai ficar sempre preso. No violão é a mesma coisa. E no baixo é a mesma coisa. Para isso eu preciso saber. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tocava em banda e eu viajava muito. E a minha esposa não queria viajar comigo. E ela começou a ir na vida da igreja. Aí uma comportora me deu um livro, A Economia de Deus. Eu peguei aquele livro, li o tal, fiquei impressionado. E aí eu comecei a reunir na igreja. Aí eu peguei todos os meus instrumentos que eu tinha, bateria, vendi tudo. Ou seja, o Senhor me levou para o deserto. Eu fiquei 6 meses sem colocar a mão no instrumento. Nesse tempo, sabe o que eu fiz? Peguei o inário e comecei a tocar os hinos. Só que eu não tinha instrumento, que eu tinha vendido. E eu trabalhei, eu vou contar de novo, os irmãos já sabem, eu vou contar, tá? Tem paciência comigo, já sabem.
noite no sábado. Sabe o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para comprar um instrumento. E eu trabalhava de noite, de tecelão. Eu peguei um pedaço de pau, coloquei 6 barbantes e comecei a treinar dos barbantes. A noite inteira, treinando para ver se eu conseguia pegar. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha encargo. Então, irmão, é isso que muda a vida da gente. Aí tem um dia que eu falei, irmão, eu gosto muito de servir, o que eu preciso fazer para não perder o encargo? Aí você continua servindo com amor. Então isso me ganhou muito. Senhor Jesus, perdoa, irmãos, porque lá fora eu já passei por tanta coisa. E na igreja a gente tem tudo, e não dá valor que a gente tem. Eu vejo vocês aqui, puxa, vejo minhas filhas crescendo na vida da igreja. O que eu já passei lá fora sobre questão de música, eu não quero para ninguém. Aqui na igreja a gente tem tudo. Sabe? E a gente não valoriza isso. Oh, Senhor Jesus, me perdoe, irmão, porque quando eu falo de música, quando eu falo sobre a questão do serviço do Senhor, eu fico muito desesperado. Cada nota que eu toco na guitarra, eu já falei, é como se estivesse comendo alguma coisa. Eu desfruto de cada acorde que a igreja tem. Então a gente precisa fazer isso, sabe? Não tocar para nós, mas servir os irmãos. Mas servir os irmãos com aquilo que o Senhor nos deu o melhor. Não ficar fazendo a coisa mais ou menos. Por isso que os irmãos veem aí playback meu no Facebook, eu fico desesperado, eu faço DVD, eu faço DVD de piano, eu vou nas igrejas, na oficina, porque a gente precisa mudar a cultura musical nossa. Irmãos, nossos hinos são belos. Olha essa esfera que a gente tem na conferência. Aonde você consegue uma esfera dessa, irmãos? Se você não estivesse aqui, aonde você estaria agora? Em casa, na mente às vezes. E o Senhor tem nos colocado aqui. E se você está aqui, irmão, é porque o Senhor está contando com você. Toca a bateria. E não há ninguém como tu. Em todo o universo, outra além de ti não tenho eu. Entre mim agora ele está. E os água viva irão fluir de mim quando meu espírito liberar, liberar, liberar. Senhor Jesus, vamos colocar o nome do Senhor? Senhor Jesus, calma, tá tudo bem? Tudo bem? Vai, vamos de novo. 1, 2, 3. Oh, que alegria, quão rico Cristo é, entre mim agora ele está. E os água viva irão fluir de mim quando meu espírito liberar, liberar, liberar. Quero meu espírito liberar. Quero meu espírito liberar. Invocando agora ao Senhor Jesus, meu espírito assim vou liberar. Liberar. Quero meu espírito liberar. Invocando agora ao Senhor Jesus, meu espírito assim vou liberar. Toca o violão, toca a voz, toca todo mundo, vamos lá.
Podia tocar de um jeito mais sujo. E depois nós vamos limpar. Então vamos lá? Essa mesma música. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora nós vamos tocar limpo, eu espero. 1, 2, 3. Que alegria, tão rico Cristo é, entre mim agora Ele está. E hoje água viva irão fluir de Só a bateria suja. meu espírito liberar, liberar, liberar. Quero meu espírito liberar. E hoje água Voltou normal. irão fluir. O piano suja. Quando meu espírito liberar, com meu corpo trago as coisas materiais, minha mente usa pra O pensar baixo suja. na sua boa vida de Cristo desfrutar. Se o meu espírito liberar, liberar, O liberar. violão suja. Quero meu espírito liberar, pois sou boa verdade que tu desfrutar. Se o meu Voltou normal. liberar, Guitarra suja. libera as condições, me fez toda vida eu quero estar. E domingo agora, assim a Jesus, meu espírito assim vou liberar. Alô? Quê? É diferente, né? Então você que vai tocar com alguém que vem aqui, irmãos, não tente mostrar o que você sabe e tente ouvir o que as pessoas sabem. Quando você mostra, você está mostrando que você é insensível ao que está acontecendo. E quando você ouve, você mostra que tem educação musical. Essa é que é a ideia de quando você for tocar com alguém. Lembre que a banda é um doce, onde cada um come um pedaço. Se você comer o doce inteiro, não sobra pra ninguém. Ok? Desculpa falar assim, tá, irmãos? Mas aqui é uma família, eu tenho liberdade de falar com vocês. Amém. Tudo bem, irmãos? Bem? Então a gente queria agora fechar com o João Luiz. Nós vamos ter que parar por causa do horário. Desculpa que era muita gente, que a gente programou, não teve jeito, por causa de muita gente. Então, vocês podem agora tirar dúvida com a gente. O João Luiz só vai dar uma fechadinha aqui. E vocês podem tirar dúvida com a gente. A gente vai ficar por aqui. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Os irmãos perceberam, né? Tudo que aconteceu aqui, o nosso coração é sempre de nos aperfeiçoar para nós podermos servir o Senhor e a igreja, amém? E uma das armas mais importantes para a edificação da igreja que o Senhor colocou lá na sua cidade é você com o seu instrumento. Encoraje o irmão que está do seu lado aí, irmão. Você é importante na edificação da igreja. Aquilo que o Marco falou para nós, né? Com relação a nós darmos a nossa vida ao Senhor e ao serviço. Todo esse momento que o Tim nos ajudou a perceber, a ter sensibilidade
com relação a tudo que o Senhor tem dado para nós e tudo que nós podemos fazer. Irmãos, isso é muito importante no nosso dia a dia da vida da igreja. Há muitos anos nós já estamos servindo aqui, né? Tem uma base no serviço aqui que nós estamos servindo juntos há aproximadamente 12 anos. E mesmo assim, toda a conferência tem que arrumar as coisas. Então, irmãos, esse serviço ele tem que continuar e nos aperfeiçoar até a volta do Senhor. Porque nós é que estamos sendo salvos, né? Nós é que estamos sendo ajudados. E um tempo atrás, tanto o irmão Salomão quanto o irmão Marco Melo nos ajudaram numa questão de nós procurarmos material que nos ajude a desempenhar o nosso serviço como ministros do Senhor, como ministros do serviço de música, né? Na editora nós não temos tanto material disponível assim. Por isso que os irmãos nos encorajaram a procurar fora, com os irmãos dos grupos, né? E nós temos, nós vamos até, alguns de nós já estamos lendo esse livro que fala o que fazemos com estes músicos, que é do irmão Marcos Witt e da editora W4 aqui no Brasil. Eu só queria compartilhar um pouquinho com os irmãos para a gente ter uma aplicação, né, um pouco espiritual de tudo isso que mostrou aqui para nós, né? Todo esse encargo que o Tim tem, todo esse encargo que nós temos aqui, vem disso aqui, irmãos. Uma das características dos salmistas do Senhor é que eles são homens de guerra. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para a irmã que está do seu lado, vê se você reconhece alguém que luta, alguém que não desiste, alguém que permanece fiel àquilo que recebeu. É nossa oportunidade, amém? Aqui nesse trecho do livro ele fala assim: muito temos ouvido e muito se tem falado nos últimos anos sobre a guerra espiritual. Guerra espiritual, né? Os irmãos, nós sabemos essa luta que nós temos no nosso dia a dia, né? Tudo isso que puxa a nossa vida, tudo isso que desanima a gente a ir para as reuniões servir, tudo que desanima a gente a desempenhar o nosso serviço, muito disso é decorrente da nossa guerra espiritual. E aqui o irmão fala: esta foi sem dúvida uma das ênfases que o Senhor trouxe ao corpo para esses tempos. Só que esse livro aqui, irmão, é de 1995 e é muito atual para nós aqui, os irmãos vão ver. Ele diz: foi importante aprendermos estes princípios tão essenciais para que tivéssemos vitória em nossa vida diária. Dou graças a Deus por ter levantado homens como Carlos Anacondia, Victor Richards, Peter Wagner, John Dawson, Hector Torres e muitos outros que ele tem usado para nos falar sobre esse assunto tão necessário ao corpo de Cristo. Graças a Deus por uma mulher como Cindy Jacobs, que ensinou e escreveu coisas tão profundas a respeito desse assunto. Não é meu desejo acrescentar algo a tudo de maravilhoso que estas pessoas, as quais mencionei, e aquelas que não mencionei, escreveram e por meio dos quais Deus está nos falando sobre o assunto. Minha intenção é incluir o ministério da música neste tema da guerra espiritual. Todos os que mencionei anteriormente reconhecem que a música, ela é uma arma poderosa nessa guerra. Então, irmãos, o serviço que nós desempenhamos é uma arma poderosa na guerra espiritual, contra a frieza da igreja, contra o desânimo que às vezes abate o nosso coração, contra a dureza das pessoas na pregação do Evangelho. Nós podemos usar muito isso tudo que o Senhor nos deu. E aqui o irmão ele continua, né? Existem centenas de relatos de como através da música Deus trouxe libertação, cura e restauração a muitas vidas. Simplesmente ver a reação que teve um espírito ruim que acompanhava o rei Saul quando Davi tocou o seu instrumento, mostra que Deus pôs a música como um instrumento poderoso de ataque contra o inimigo. Olha só, muitos músicos têm a ideia de que só toca. O que você faz? Eu só canto. Mas já é hora de nós, os que tocamos ou cantamos, reconhecermos que ao fazê-lo, estamos entrando diretamente em guerra espiritual.
Irmão, sabe por que é difícil pegar seu violão e tocar na reunião? Porque isso inicia uma guerra espiritual. Uma guerra às vezes contra nós mesmos, né? Contra a nossa própria vida da alma. E aqui o irmão ele continua, né? Existe um versículo que me impressiona cada vez que eu leio. Isaías 30:32 diz assim: cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será ao som de tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Ou seja, quando o Senhor se levanta para lidar com Satanás, o Senhor faz isso quando nós tocamos tamborins e harpas e violão e bateria e teclado e guitarra, aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Uma guerra se inicia, e quando nós começamos a louvar o Senhor usa o nosso louvor para expulsar o inimigo de meio de nós. Isso é muito forte, irmãos. Cada vez que tomamos em nossas mãos nosso instrumento para tocá-lo na presença do Senhor, algo poderoso acontece no reino das trevas. A vara da justiça do Senhor vem sobre o inimigo. Você pode dar amém a isso? Cada vez que você pega o seu violão, a vara da justiça do Senhor vem contra o inimigo. Isso é muito forte, irmãos. Senhor Jesus, cada vez que tocamos os instrumentos ou aplaudimos ou levantamos a nossa voz para declarar a grandeza de nosso Senhor, inicia-se uma guerra. É um dos resultados de tocar e cantar para o Senhor. Não que a música ou o canto tenham em si algum poder mágico, mas porque ao tocar, cantar ou louvar ao Senhor, o estamos elevando. Ou seja, exaltando-o acima de tudo. Não elevando no sentido de que Deus esteja caído. O Salmo 68:1 ensina que o resultado direto de elevar a Deus é a fuga dos inimigos de sua presença. Eles não aguentam estar em qualquer lugar onde o Senhor está sendo exaltado, glorificado e louvado. Então só lhes resta uma opção: fugir. Por isso considero tão importante que um músico, ministro de louvor desta nova geração, ó Senhor, entenda o seu papel nestes tempos. Ele não está só tocando por cantar, tocar ou cantando por cantar, está causando destruições no reino das trevas. Está possibilitando que o Senhor acerte o inimigo com sua vara de justiça. Que importante é para o músico reconhecer o seu papel, e que os pastores e líderes entendam que é por isto que o ministério da música deve ser assumido por pessoas as quais possam se dizer serem homens de guerra. Irmãos, quando nós chegamos para louvar o Senhor nas reuniões, para tocar o nosso instrumento, nós estamos atacando diretamente o inimigo de Deus. Por isso que nós não podemos ter um caráter frouxo, né? Nós não podemos achar que outras coisas vêm antes do nosso ministério. Porque quando nós cremos no Senhor, o que o Senhor nos deu não foi uma vaga na faculdade, foi um dom para edificar o corpo de Cristo. Então essa nossa função precisa ser executada com toda essa propriedade, para que em nossa vida particular e na nossa vida da igreja com os irmãos, nós possamos ver o inimigo ser cada vez mais expulso. Depende de nós e da nossa atitude para com esse dom que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Aí ele continua aqui, né? Quando vejo viajo a diferentes partes e pergunto aos pastores e líderes, olha para nós, sobre a participação dos músicos em atividade, como vigílias de oração, jejum e reuniões de intercessão, me entristeço ao descobrir que a participação por parte dos músicos e cantores é muito baixa. Deveria ser totalmente o contrário. Os músicos da Bíblia quase sempre eram os primeiros a serem enviados quando saíam para a guerra. Hoje em dia, a grande maioria dos que estão no fronte da guerra de oração, intercessão e jejum, é formada por aquelas irmãzinhas fiéis que por anos têm sustentado a obra do Senhor com suas poderosas e constantes orações.
Aqui também parece que os músicos se destacam por sua ausência. Isso deve mudar. Irmãos, aquilo que o Tim falou, né? Faz toda a diferença quando tem um músico na reunião tocando, cantando e louvando o Senhor. E é por isso que o inimigo ele tenta quebrar tanto o nosso serviço. Pela palavra que o Senhor, irmãos, esse daqui foi uma das características que um ministro do louvor precisa ter. Ele tem que ser homem de guerra. Tem mais 8 características aqui dentro. Amém. Coisas que nós precisamos aplicar no nosso viver diário para nós vermos acontecendo em realidade no nosso dia a dia no serviço com os irmãos. Então, irmãos, se nós queremos ter a plenitude do nosso serviço, nós precisamos buscar material, palavra do Senhor, para nos ajudar o quê? A ser essas pessoas que vão executar o seu ministério. Mas se nós também queremos ajuda técnica, graças ao Senhor, o Senhor deu para nós uns aos outros, né? Amém. Os irmãos sabem que nós temos o nosso contato na página do serviço de música das conferências e o serviço de música das igrejas no Facebook. Nós estamos sempre abertos para os irmãos também aqui na reunião. E foi com esse intuito, irmão, que nós também gravamos o nosso CD com a música das festas das primícias. A maneira como nós executamos essa música aqui, e nós vimos 11 mil irmãos desfrutarem, é a maneira como nós gravamos. Amém. Quantos aqui já adquiriram esse CD? Irmão, não deu 10%. Oh, Senhor Jesus. Irmão, não adianta ficar ouvindo os guitarristas ficarem ouvindo Joe Satriani, Steve Vai, Steve Ray Vaughan. Você vai fazer isso na reunião? Irmãos, nós estamos produzindo material para a edificação dos irmãos. Não é para vocês terem assim, né? Lógico, os irmãos sabem, né? Que a venda desse material vai proporcionar para nós aqui no serviço, nós podermos melhorar os nossos equipamentos para servir mais os irmãos. Foi por isso que nós produzimos essas faixas, por isso que nós fizemos as cópias. Mas em contrapartida, nós queremos dar para os irmãos um modelo. Amém. Nós queremos ajudar os irmãos com uma direção. Poxa, como é que eu toco bateria? Como é que eu toco baixo? Como é que eu toco violão? Como é que eu toco teclado, piano? Irmãos, como é que eu canto? Como é que eu canto? Fomos nós aqui que produzimos esse CD. Então isso mostra que nós, às vezes vemos para as conferências, nossa, aquele som que os irmãos fazem, aquela guitarra que o irmão tocou, aquele baixo que o irmão colocou, aquela levada da bateria. YouTube é bom? YouTube é bom, irmãos. Mas nós colocamos com uma qualidade aqui bem diferente do YouTube, né? Amém. E aquilo que vai poder nos ajudar a quê, irmãos? Poxa, a expulsar Satanás das nossas reuniões. Amém. Chega agora os irmãos na localidade, doido para cantar o hino lá. Irmão, faz aquele solo de guitarra que o irmão fez na conferência. Cadê os guitarristas aqui? Irmãos, precisa adquirir um material, levar para casa, orar diante do Senhor, desfrutar disso e fazer o quê? Desfrutar disso e servir os irmãos com o que o Senhor tem dado para nós de melhor. Lógico, irmão, nós temos inúmeras referências. Esse livro é um exemplo maravilhoso desse para nós, onde nós podemos encontrar uma palavra direcionada para nós, nas nossas dificuldades, nas nossas situações. Mas nós também aqui temos um material para ajudar os irmãos também com relação à execução dos hinos. Então, irmãos, por um lado, né, nós estamos aqui servindo e fazendo as oficinas, né? Também por outro lado, nós queremos servir os irmãos da melhor qualidade, né, da melhor maneira. Então, os irmãos que puderem cooperar conosco, adquirindo o CD, e também cooperar consigo mesmo e com a sua localidade, adquirindo o CD,
para desenvolvê-lo da mesma maneira que nós servimos aqui, irmão, você vai levar essa esfera para a sua localidade. Amém. Mas é aquilo que fala, né? Isso é para homens e mulheres de guerra. Amém. Porque nós estamos, irmãos, numa guerra, né? Amém. Nós queremos agradecer os irmãos. O nosso coração se alegra cada vez que a gente convoca, né, uma oficina de serviço de música. Está aparecendo cada vez mais irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Mas quando nós também colocamos os irmãos para servir, a gente produz material para sair, para os irmãos terem a referência, a gente sente que às vezes a gente chega aqui, aquilo que os irmãos falaram, procurando às vezes uma fórmula mágica, e não tem fórmula mágica. O que nós temos é palavra, e nós temos as nossas práticas de conjunto no CD aqui. Isso é para os varões e para as varoas de guerra, né? Que vão usar o seu dom, o seu talento para envergonhar Satanás, libertar os irmãos e ganharmos o reino com o Senhor. Imagina, irmão, ser cotado para tocar no reino para o Senhor. Amém. E o nosso louvor libertar os povos. Amém. O nosso louvor libertar a nós mesmos. Amém. Irmãos, esse é um material que os irmãos vão encontrar disponível na internet, que os irmãos vão encontrar disponível nas livrarias. Mas esse material aqui de referência nosso, os irmãos encontram conosco, amém? Amém. Quem fizer pirataria vai ser comida de bicho. Mas, irmãos, Jesus é o Senhor, né? Nós vamos tocar um hino agora. Uma fonte, que é o Cântico 6. E depois nós vamos liberar os irmãos, amém? Depois a irmã poderia fornecer esse vídeo pra mim, via pra e-mail, alguma coisinha, irmã. Tem um irmão que já vai pegar. Tem que pode pegar também. Aí eu passo o e-mail pra ela. Aleluia, eu vivo.